Opinião Pernambuco de hoje discute 30 anos da Constituição Federal e direitos humanos. Para participar desta conversa, convidamos Gustavo Ferreira, professor de Direito da UFPE, Edna Jatobá, coordenadora executiva do GAJOP, e João Paulo Alain Teixeira, também professor de Direito da UFPE. Vamos continuar a nossa discussão, mas antes eu queria mostrar um livro aqui que teve a participação dos nossos dois convidados, tanto o professor João Paulo quanto o professor Gustavo, que é justamente sobre esse tema, 30 anos da Constituição. E foi lançado semana passada, é isso? E já está disponível para quem quiser adquirir. Sim, esse livro, na verdade, é um balanço crítico e ele traz um subtítulo também bastante sugestivo, né? Balanço crítico e desafios à reconstitucionalização, quase um reconhecimento de que alguma coisa saiu do trilho, né? E esse livro foi organizado pelos professores Glauco Salomão Leite, Marcelo Labanca, Gustavo Ferreira Santos e por mim. Somos os 4 professores, enfim, que participamos do mesmo grupo de pesquisa. E reúne vários textos sobre vários temas sensíveis da experiência constitucional brasileira a partir da promulgação há 30 anos atrás da Constituição brasileira. Então ele pode ser encontrado nas boas livrarias do ramo e, enfim, é um livro que tem edição nacional, é fácil encontrá-lo para todos os interessados. Qualquer livraria, online ou física, vai encontrar o livro com facilidade. Agora, pegando o gancho nessa primeira fala dele aí, professor Gustavo, a gente hoje vive congelamento dos gastos públicos por 20 anos, reforma trabalhista e a possível reforma da Previdência que, do jeito que a coisa vai, possivelmente vai virar realidade, né? E aí a gente lembra que aqui, lá em 1988, a idealização era o Estado Social de Direito. E aí a pergunta é parecida com o que ele falou. Vivemos um momento desconstituinte? Nós vivemos, eu acho que o processo de 88 para cá é um processo muito contraditório, idas e vindas, né? Mas eu acho que, em especial, após o processo de impeachment de Dilma, há claramente um processo desconstituinte, né? O Estado Social no Brasil é uma promessa não cumprida. A nossa primeira Constituição Social é a Constituição de 1934 e, efetivamente, transformar aquela promessa em algo palpável, a gente começou a ver um 34 pouco... era Getúlio. Getúlio, a gente começou a ver um pouco pós-88, né, com a criação de uma política, por exemplo, de educação um pouco mais estruturada, saúde com o SUS, né, a Previdência Social com um sistema amplo de Previdência. Só que o que acontece recentemente, e também é consequência desse primeiro processo que eu disse, que é o impeachment, houve a aprovação da Emenda Constitucional 95, que cria o novo regime fiscal e que congela por 20 anos o Estado, né? Paralisa o Estado por 20 anos, porque você tem apenas a correção pela inflação dos gastos públicos, ano a ano, mas a população cresce e tem mais demandas sobre o Estado, a economia cresce, né? Ou seja, a possibilidade de dar é maior, mas não pode dar, não pode prestar serviço. Porque vai estar congelado, né? Então, eu considero essa emenda 95 uma espécie de anti-Estado Social, né? Um ataque ao Estado Social, inviabilizar o pouco Estado Social que a gente conseguiu construir nesses 30 anos. Agora, indo até, também pegando um gancho, mas trazendo aqui para a gente, para Pernambuco. Eu já ouvi outras entrevistas suas que você fala, Edna, que existe uma política de encarceramento aqui em Pernambuco. E aí, quando a gente fala de direitos humanos, é impossível não falar de violência. Sim. Né? Queria que você falasse por quê dessa opinião, dessa política de encarceramento aqui no Estado. Tá, eu queria só trazer um pouquinho para antes. Se a Constituição ela tem sido, de fato, desenvolvida ou não do ponto de vista das populações mais vulneráveis. Então, vamos pegar os 3 elementos estruturantes da desigualdade: gênero, raça e classe. Você pode perguntar a qualquer jovem negro morador da periferia se ele tem acesso à ampla defesa, por exemplo. Não vai ter. Qualquer mulher negra da periferia, chefe de família, se ela tem direito a uma política de creche, se ela consegue resolver seu trabalho, ela vai responder que não. Então, para ela, a Constituição também não está funcionando. E se você pega para a população, para as camadas que têm menos acesso ao mercado formal de trabalho e etc., o direito à moradia, ao trabalho, a saneamento e lá se vai, também não está realizado. Então, o que é que da Constituição? Talvez nunca tenha existido.
talvez nunca tenha existido. O que é que da Constituição tem sido? Então, o que é que se aproveita muito para essa população é a política do encarceramento, é a política do extermínio, né? Mais ou menos de 88, não, mas nos anos 90, o Brasil tinha em torno de 90 mil presos e uma taxa de homicídio alta, mas não tanto quanto hoje. E a gente já está em 30 anos de Constituição e a gente já está com mais de 720 mil presos. Sim. E a gente conseguiu melhorar a qualidade de vida das pessoas? A gente conseguiu, com essa política, diminuir a taxa de homicídios, a violência letal? Penso que não. Eu penso que a gente está aumentando. Então, não existe essa sensação de cumprimento de um Estado democrático de direito para quem é negro, para quem é pobre e quem mora nas periferias. Indígena, quilombola. Exato, e populações tradicionais, etc. O que a gente tem é uma política de encarceramento e de extermínio, entendendo que sem democracia não há direitos humanos, mas também sem direitos humanos não há democracia. Como é que a gente transita, né, nesse paradigma? Isso que a Edna falou é bem interessante, porque joga uma luz muito clara sobre essa dimensão simbólica da Constituição, né? Da gente pensar a Constituição muito mais como uma fachada de um desejo que talvez nunca tenha sido realizado na prática. Talvez sido muito mais uma promessa não cumprida, Gustavo falou sobre isso também, do que propriamente uma realidade normativa. E talvez seja interessante a gente lembrar que há uma certa euforia, houve uma certa euforia quando a Constituição foi recebida em 88, quase como se isso fundasse os novos tempos, quase como se isso rompesse com um passado autoritário para sempre no Brasil. E automaticamente, né? E automaticamente, como se isso fosse possível, né? O próprio discurso dos manuais de direito constitucional, eles são muito celebratórios em relação ao tom da Constituição, do que ela promete. E talvez isso seja complicado porque isso esconde essas relações de poder e de opressão que sempre existiram e que permanecem ao longo desses 30 anos, exatamente como Edna destacou. O Estado brasileiro sempre foi o Estado forte, opressor para negro, para índio, para quilombola, para pobre. E mesmo a promessa constitucional, ela não foi capaz de reverter uma cultura, né, autoritária que sempre existiu no país. Então, isso eu acho importante a gente se apropriar também dessa ideia para entender que, enfim, no final das contas, a democracia exige um esforço muito maior e que ultrapassa em muito, né, o esforço que o direito eventualmente possa fazer, enfim, determinando caminhos normativos para a transformação. E isso me parece fundamental. E a intervenção militar no Rio de Janeiro começou com os mandados em favelas, não é? Mandados coletivos, que chamam. Primeiro, queria saber o que o senhor acha dessa intervenção e, segundo, se essa medida do mandado no início tinha apoio, assim, tinha apoio constitucional, posso falar assim? Vejam. Estava celebrado no texto, isso era permitido? A minha visão sobre essa intervenção é de que essa é uma falsa intervenção. Na verdade, tem uma finalidade política, talvez até política eleitoral. Eu acho que a grande pretensão do governo ali foi ter uma justificativa para o mercado, para parte da sociedade, porque ele não fez a reforma da Previdência. Porque quando ele decreta intervenção em qualquer Estado, não importa o Estado, ele tem que suspender as deliberações sobre emendas constitucionais. Porque, na verdade, ele não precisava fazer, para o que ele queria, ele não precisava fazer o processo de intervenção. E é uma intervenção falsa também porque não tem um conflito federativo. A intervenção federal ela é um instrumento para manter a federação. Se há um conflito entre o ente descentralizado, que pode desagregar a ponto de inviabilizar a federação, o ente central tem o poder de intervir para manter a federação, né? Em hipóteses que a Constituição traz. Não houve isso. Pelo contrário, parece ter existido um acordo entre o presidente e o governador para fazer aquilo. Veja, esse processo, conectando com o que os dois falaram, esse processo de afirmação dos direitos humanos aqui no Brasil, ele é extremamente contraditório, não é? Ele é seletivo, ele tem idas e vindas, não é? E a gente está conhecendo esses processos de natureza desconstituinte. Esse, por exemplo, do mandado de busca e apreensão coletiva, ele representa bem o que é esse processo. Porque a Constituição afirma que a casa é o asilo inviolável, então o Estado só pode entrar na casa com uma ordem judicial. Então, é um direito individual. Eu, João, José, Maria, eu tenho o poder de impedir que entrem na minha casa sem minha autorização. Se quiserem entrar, peçam ao judiciário. Então, de repente, o Estado vai e pede ao judiciário uma autorização para entrar
indiscriminadamente em residências em uma determinada rua, uma determinada comunidade. E o judiciário, que era para ser o garantidor daquele direito humano, concede. Eu acho, assim, talvez o pior dos ataques é esse que vem com a legitimação de uma decisão judicial. É bem representativo do que a gente vive no país. Os políticos que eram para defender os direitos da gente, que foi a gente que elegeu, que estão lá, começam fazendo errado. E o judiciário assina embaixo, né? E permite. Eu tenho a impressão, eu tenho notado esses movimentos no judiciário de vez em quando uma concepção mais autoritária se reflete em decisão judicial. Tenho notado que, por parte dos juízes, não se vê como garantidor de direitos, né? Como instrumento de garantia de direitos. Se vê como mais uma peça, mais uma engrenagem ali naquela grande máquina repressora do Estado e precisa viabilizar da eficácia, né, a atuação da polícia, né, a atuação do... Sem contar que o sistema de justiça é aquele que ficou mais refratário ao ambiente democrático, né? É o mais difícil de se fazer o controle social, é o menos permeável a essa discussão toda, né? Ninguém fiscaliza, né? A gente consegue avançar no controle social do executivo, do poder legislativo. Agora, o sistema de justiça tem assumido contornos ameaçadores. Porque quando a gente coloca um mandato coletivo, por exemplo, que o cidadão ou a cidadã ela tem o direito de dizer que não, aqui é o meu lugar inviolável, esse é o meu lar. Mesmo que quando a justiça disse que podia fazer isso sim, quem vai desafiar a polícia com um pé na porta da sua casa, né? Aí você vai começar a pensar no seu direito a sobreviver, no seu direito à vida, porque se você for de encontro àquilo que está acontecendo, você pode, né, sofrer uma retaliação, inclusive letal. Então, a gente tem que observar também o quanto do discurso da gestão democrática tem permeado a segurança. A segurança, por exemplo, as conferências, as consultas públicas sobre as políticas públicas acontecem na saúde, na educação, em direitos humanos, assistência social, né? Tem o SUAS, tem o SUS, está tudo, de alguma maneira, cambaleante, mas se estruturando. E segurança? Segurança só teve uma consulta, uma conferência pública, ou seja, um único momento na história, depois e antes também, da Constituição, de se colocar sob o olhar da sociedade de maneira institucional, uma única vez. Então, isso também nos diz, né, que falta muito ainda para avançar, para conseguir garantir a realização dessa Constituição, desse pacto. Eu queria só ler o Conselho de Direitos Humanos foi categórico. Intervenção militar no Rio de Janeiro é licença para matar. Foi assim que o Conselho de Direitos Humanos se posicionou em relação ao tema. O senhor concorda, professor? Veja, a intervenção da forma que foi feita, que está sendo feita, conduzida, enfim, no Brasil e no Rio de Janeiro, particularmente, ela é absolutamente complicada, né, do ponto de vista daquilo que se deseja de controle social. A intervenção, ela não pode ser um instrumento para reprimir e criminalizar determinados segmentos sociais, que é nítido nesse desenho a intenção do governo federal. É de tratar o problema da criminalidade como um problema de pobreza da periferia, como se existisse, né, criminalidade, enfim, como se não existisse outras conexões muito mais complexas e que a intervenção sequer passa, né, perto e que repercutem na questão da segurança, evidentemente, né? Então, da forma como está sendo feita, me parece que é muito mais uma autorização para que as Forças Armadas, enfim, subam o morro, etc., e toquem o terror. De maneira muito seletiva, né, professor? Exatamente. Porque não tem mandato de segurança, assim, um mandato coletivo para entrar nas casas em Copacabana. Só em favela, né? Exatamente. Só nas sempre comunidades. chama atenção nisso. Veja sempre em que locais isso é concedido, né? Sim. Nunca é na Avenida Atlântica, Avenida Boa Viagem. O que chama atenção é que esse é um tema que parece que fugiu do debate da grande mídia. Saiu. Ninguém fala mais, ninguém lembra que estamos no Brasil com decretação de intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro. Ninguém fala sobre isso. No estado onde os índices de resistência, né, as mortes praticadas por policiais, é altíssimo. Imagina quando você combina a ação policial junto também com a ação do Exército, onde tem declarações desastrosas, dizendo que a maneira como eles vão responder sobre eventuais homicídios, né, em decorrência da ação policial do Exército, não é uma maneira republicana, não é uma maneira que estava prevista, né,
na Constituição como a polícia faria, no caso, mesmo de excludente de ilicitude. E imagina isso dentro do contexto das Forças Armadas. Vou ter que interromper de enfim. novo, desculpe. A gente volta em poucos minutos, hoje discutindo 30 anos da Constituição Federal e direitos humanos.